crianças! Mais um domingo! Que bom! Vamos aprender mais da palavra do Senhor? Eu sabia que vocês iam querer. Eu também não vi a hora que a semana passasse para chegar esse momento. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante na Bíblia que ajudou o povo de Israel a ser livre. E Deus usou a vida dessa pessoa. Estou falando, sabe de quem? Vamos ver se alguém adivinha. Escutei um nomezinho, isso mesmo. Vamos falar da história de Sansão. Vem comigo. A história de hoje fica lá no livro de Juízes, no capítulo 13 até o capítulo 16. Mesmo antes de nascer, os pais de Sansão já sabiam que ele seria um homem consagrado ao Senhor, pois o anjo havia aparecido para sua mãe e havia dito que ele iria nascer. Ela não podia ter filhos, mas ela creu naquilo que o anjo lhe falou e foi correndo contar ao seu marido. O seu marido ficou surpreso, mas pediu a Deus em oração que também gostaria de falar com um anjo e pediu orientação a Deus de que maneira ele deveria criar esse filho, o que ele deveria ensinar para essa criança. Ele fez exatamente o que nós devemos fazer quando precisamos de ajuda: falar com o nosso Deus. E Deus ouviu a oração desse pai e o ensinou, o orientou, em tudo aquilo que ele deveria fazer quando Sansão nascesse e para que Sansão crescesse na presença do Senhor. Sansão, aquele menino muito fofinho, muito fortinho, seria um nazireu. Aquelas pessoas que eram separadas para o serviço do Senhor. Algumas eram separadas para o serviço do Senhor por um período de tempo, mas Sansão não. Sansão, desde o ventre da sua mãe até o último dia de sua vida, seria uma pessoa consagrada ao Senhor e deveria estar sempre ao serviço do Senhor. Um nazireu seria uma pessoa que estaria sempre na presença de Deus, não poderia tomar bebida forte feita de uva, do vinho, não poderia tocar em nada que estivesse morto e também não poderia cortar os cabelos. O pai de Sansão ensinou a Sansão a palavra de Deus, ensinou que ele era consagrado ao Senhor e ensinou também as coisas que ele não podia fazer. E assim Sansão cresceu e se tornou o homem mais forte de Israel. Ele fazia coisas que os outros homens não podiam fazer. Mas ele fazia isso porque o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. Naquela época, Jesus ainda não havia nascido e não tinha enviado o Consolador para permanecer o tempo todo com a gente. Então, o Espírito Santo do Senhor, ele passava um tempo sobre as pessoas, dependendo da necessidade e da tarefa que aquela pessoa precisava realizar naquele momento. Por isso, Sansão realizava coisas extraordinárias. Sabe, teve uma vez que ele defendeu os seus pais de um leão.
Ele não tinha arma nenhuma, com as próprias mãos ele despedaçou aquele leão. Outra vez ele lutou contra mil homens filisteus. Sabem quanto é isso, crianças? São muitos homens. E ele tinha, sabe o quê? Nas mãos, apenas um pedaço de osso. E ele venceu a batalha, porque naquele momento o Espírito de Deus estava sobre ele. Assim os filisteus começaram a temer a Sansão, porque ninguém podia controlar a força daquele homem. Muitas vezes eles bolaram planos para prender Sansão e nenhuma das vezes dava certo, porque pela força que ele tinha, ninguém conseguia prendê-lo. Mas um dia Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia. E aí sim os filisteus se aproveitaram dessa situação. Sansão era muito apaixonado por essa moça e ela se chamava Dalila. Aí os filisteus fizeram uma proposta para ela. Ofereceram dinheiro para que ela descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. E ela não gostava tanto assim de Sansão e resolveu aceitar esse dinheiro. E aí todos os dias que os dois estavam juntos, ela perguntava: me conta, qual é o segredo da sua força? E todas as vezes que ela perguntou, Sansão inventou uma desculpa, contou uma mentira e toda vez ela tentava fazer aquilo para ver aquilo que ele tinha falado, né? Que se fizesse iria perder a sua força. Ela tentava para ver se ele perdia a força. Mas todas as vezes que ela ou algum filisteu tentou, ele conseguia se soltar dos filisteus e ninguém podia com Sansão, porque ele estava sempre forte. Teve um dia que ela perdeu a paciência, ficou muito brava com ele e disse: olha aqui, eu não tô acreditando, eu acho que você não me ama. Ontem já se viu, toda vez que eu pergunto, você me conta uma mentira, 2 mentiras, 3 mentiras. Olha, dessa vez, se você não me contar a verdade, eu vou pegar as minhas coisas e eu vou embora. Sansão gostava muito de Dalila, ficou com o coração apertado. Resolveu contar a verdade. Só que essa verdade era um segredo que o pai dele ensinou que ele não podia contar para ninguém. Mas naquele momento ele não queria que Dalila fosse embora e resolveu contar para ela. E disse: olha, eu sou uma pessoa consagrada a Deus. Eu não posso cortar o meu cabelo. Por quê, né? Naquela mesma noite, Dalila esperou Sansão dormir, chamou os homens filisteus e eles cortaram a trança de Sansão. Quando Sansão acordou e viu o que estava acontecendo, tentou se soltar e não conseguiu, porque ele abandonou o compromisso que ele tinha com Deus. E Deus se retirou, o Espírito Santo não pôde ajudar naquele momento. E Sansão apanhou. Eles deixaram Sansão cego e levaram ele preso. E lá ele ficou, porque eles rasparam o cabelo de Sansão, cortaram as tranças e depois rasparam o cabelo dele. E ele ficou preso por um tempo. Passado esse tempo, teve lá uma festa no templo dos filisteus para o Deus deles. E aí eles estavam comendo, bebendo, se divertindo. E alguém lá teve uma ideia: chamem Sansão, que nós queremos rir da cara dele. E aí trouxeram Sansão acorrentado
E Sansão pediu: olha, me coloca entre duas colunas do templo, por favor. E eles nem ligaram, afinal de contas, aquele homem não tinha mais força nenhuma contra os filisteus. Deixaram Sansão lá entre as colunas. E Sansão, naquele momento, fez uma última oração a Deus, pedindo que Deus devolvesse a força a ele, para que ele pudesse cumprir o propósito da vida dele, que era libertar o povo de Israel dos filisteus. E o Senhor viu que Sansão realmente estava arrependido de tudo aquilo que tinha feito e escutou a oração de Sansão. E aí lhe devolveu a força. E Sansão, naquele momento, com aquela força que o Espírito Santo tinha concedido a ele, empurrou as colunas do templo e derrubou aquele templo sobre todas as pessoas, inclusive sobre ele. E naquele momento, Sansão matou mais filisteus com a sua morte do que havia matado enquanto estava vivo. E assim o povo de Israel pôde estar livre das mãos daqueles filisteus que os escravizaram durante tanto tempo. E foi assim que a nossa história de hoje terminou. Vejam, crianças, Sansão tinha um compromisso muito sério com Deus, mas por um determinado tempo ele esqueceu desse compromisso. E veja quantas coisas ruins aconteceram na vida dele por isso. Mas ele se arrependeu, orou a Deus e Deus, na sua infinita bondade, ouviu a sua oração e lhe devolveu a força para que ele cumprisse a tarefa da vida dele, que era libertar o povo de Israel. Sabe, crianças, quando a gente faz alguma coisa errada, se nós nos arrependermos e colocarmos esse arrependimento diante do Senhor, esse problema, que é na nossa vida, porque quando fazemos coisas erradas, muitas coisas ruins começam a acontecer. Mas se a gente se arrepende de todo o nosso coração e pede perdão a Deus, Deus é maravilhoso, bondoso, nos ama, nos perdoa e nos ajuda nesse momento. Assim como ele fez com Sansão, ele faz conosco hoje. Lembrem-se sempre disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Leiam com o papai e com a mamãe. Leiam sempre, todos os dias a Bíblia, né? A Bíblia é o alimento do nosso espírito, né? Assim como a gente precisa comer para ficar forte, a gente precisa ler a Bíblia para nosso espírito, a nossa alma ficar fortalecida e a nossa fé ficar forte diante do Senhor. Assim a gente pode enfrentar qualquer dificuldade. Certo, amores? Então que vocês tenham uma semana bem maravilhosa, e para encerrar essa semana, que tal a gente apresentá-la diante de Deus através de uma oração? Ah, certo. Então vamos lá, amores. Fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas. Pai querido, na Tua presença nós nos colocamos agora. Senhor, Te agradecemos por mais esse ensinamento. Sabemos que o Teu Santo Espírito está sempre conosco para nos orientar e nos ajudar em tudo aquilo que necessitamos. Sabemos, Pai, que basta chegar na Tua presença, ó Senhor, e conversar contigo para que possamos ter ajuda, ó Deus.
Colocamos essa semana na Tua presença, ó Senhor, nos abençoa, que essa semana seja uma semana de vitórias, ó Pai amado, fortalece a nossa família, Senhor, e que possamos estar sempre diante de Ti com o nosso coração grato e aberto a aprender mais de Ti. Muito obrigada, em nome de Jesus, Te agradecemos, Senhor. Amém. Pronto, agora vamos ter uma semana bem maravilhosa e até o próximo domingo, amores. Beijo no coração de vocês. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Gostou da música? Então conheça o nosso DVD. Minha vida é uma viagem. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de